Você sabe qual é o nome que se dá quando a gente é intoxicado por uma picada de cobra? Uma picada de aranha? Vem comigo que esse vídeo a gente vai falar sobre uma matéria que eu tive na faculdade no primeiro semestre em Ciências Biológicas pela Uninove, que se chama Biorremediação e Toxicologia. Vamos aprender um pouquinho mais. Esse é o Primatologando, chega aí! Eu sou o Jeff, formado em História e estudando atualmente Biologia. Eu tive essa matéria e eu falo pra vocês, foi a matéria mais complexa, não foi complicada, mas complexa para se estudar e se reestudar. Quando a gente está na universidade, ainda mais em um curso de bacharelado, a gente vai passar por diversas partes daquela matéria. E, eventualmente, a gente escolhe alguma coisa na qual a gente quer se especializar. Tem muita gente que gosta da parte de toxicologia, e a gente vai falar um pouquinho dela. Não é a minha favorita. Aqui nesse vídeo a gente vai passar pelos principais conceitos. Eu não vou entrar no detalhe, então se você quiser um vídeo sobre os detalhes, comenta aí, que aí eu estudo em fazer esse vídeo com todos os detalhes do que eu tive na matéria. Mas aqui eu queria passar um pouquinho mais os conceitos de toxicologia, que você vai ver tanto no seu ensino médio, quanto na faculdade de biologia, ou se você tiver essa matéria, por exemplo, em biomedicina ou outra matéria. Fechou? Começando pela toxicologia. Ela vai estudar o efeito das substâncias químicas nos seres vivos. Assim, a gente vai poder falar um pouco mais sobre diagnóstico, tratamento, prevenção dessas intoxicações. A gente vai poder avaliar riscos ambientais, riscos à nossa saúde, o que também interfere ali no final do dia em políticas públicas. Sabia disso? Porque se você consome água que está contaminada, no final do dia, quem vai gastar dinheiro com isso é o sistema público ou o sistema privado para você poder ficar bem de novo. E é claro que a pesquisa ela existe para poder identificar novas toxinas e algumas delas fazem muito bem para a gente. Vou dar um exemplo básico. Em vinhos, por exemplo, a gente pode identificar algum tipo dessas toxinas que pode ser tóxico para algum animal, mas pode não ser tóxico para a gente. Tipo chocolate também. Não deixa seu cachorro comer chocolate, ele vai morrer. Mas você pode comer um chocolatezinho. Então, isso é importante para a gente ter essa noção e essa diferenciação daquilo que é tóxico e aquilo que não é tóxico, ou pelo menos não é tóxico para a gente. Enquanto o agente tóxico é aquela substância que tem capacidade de causar danos, a toxicidade é a capacidade de dano que esse agente pode causar. E a intoxicação é o conjunto de sinais e sintomas que certo ser está intoxicado. A toxicologia é dividida em diversas partes para estudo, entre elas toxicologia alimentar, toxicologia de animais peçonhentos e por aí vai. Um ramo da toxicologia é a ecotoxicologia. Ela estuda os efeitos tóxicos dos poluentes nos ecossistemas e também ajuda a gente a identificar se aquele determinado recurso ele é cabível para consumo ou não, se necessita tratamento ou não. Um exemplo básico é a água que a gente toma. Tem lugar que a gente vai, seja no Brasil, seja no mundo, que o pessoal fala, não, você pode tomar aqui, sem nenhum problema, não vai morrer não. Tem lugar que você fala, se você tomar água aqui, você morre. Assim, ela avalia os riscos de substâncias tóxicas no ambiente e, ao mesmo tempo, analisa o impacto nas políticas públicas devido às contaminações que a gente sofre. Por isso, não só em ecotoxicologia, mas na biologia no geral, a gente tem um sistema de experimentação. É importante que testes sejam realizados de maneira que nós tenhamos dados para saber se aquela determinada substância é tóxica ou não, ou se ela começa a ser tóxica em um determinado nível. O mundo farmacêutico é cheio desses testes. Se você tomar um determinado remédio, ele pode ser tóxico para você se você tomar 10 comprimidos dele. Então é importante você entender um pouquinho de toxicologia, não é mesmo? Durante o curso, eu senti um pouquinho de dificuldade porque a professora ela passava muita informação com muitos nomes diferentes. Por isso que é uma base geral e se você gosta da matéria, você acaba se aprofundando mais. Você vai ser aquele tipo de pessoa que vai saber até o nome científico da planta. Eu não sou muito chegado a essa área. E falando em plantas, muitas delas podem sim ser tóxicas para a gente. A gente fala de metabolismo, que são um conjunto de reações químicas dentro de um organismo para que ele se mantenha vivo. A planta ela pode gerar metabólitos primários ou secundários. Os metabólitos primários eles são essenciais à vida da planta, então açúcares, lipídios, etc. Já os secundários ele tem outras características. Uma delas, uma das principais, é proteger a vida daquela planta. Ela tem um efeito, por exemplo, de evitar pragas, evitar que insetos não desejáveis cheguem perto,
ou que ela morra, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Taninos são um metabólito secundário, eles são, por exemplo, antioxidantes, eles estão presentes em vinho. Você já escutou aquela história de, tomar uma taça de vinho por dia é importante? Talvez seja por isso. Óleos essenciais, que têm uma ação expectorante, diurética, antifúngica. Saponinas, que têm uma ação laxante. Isso mesmo, laxante. E quinonas, que têm propriedades tanto medicinais quanto venenosas, seja no uso, na produção da morfina ou da cocaína. Olha que loucura. O próprio pêssego, batata, mandioca brava, repolho, tudo isso pode ter substâncias tóxicas pra gente. Mas vamos falar da melhor parte da matéria, que foi a que eu mais gostei, que era a parte de animais peçonhentos. Sim, a gente teve uma parte sobre animais peçonhentos. Eu vou dar um nome para vocês, e se vocês estiverem curiosos, pesquisem mais sobre esses tipos de toxinas, sobre a questão da toxicidade dessas substâncias. Nós estudamos os acidentes com animais peçonhentos, como por exemplo o ofidismo, que é com serpentes, escorpionismo, que é com escorpiões, araneísmo, com aranhas, erucismo, que é com lagartas, ictismo, que é com peixes venenosos, e o himenopterismo, com formigas, abelhas, por exemplo, vespas. Tudo isso pode causar reações alérgicas, reações tóxicas para o nosso organismo. Existem algumas fases que a gente estuda dentro dessa matéria, que eu também não vou entrar no detalhe, mas elas existem para a gente poder entender quais que são as fases que essas substâncias químicas percorrem no corpo. Drogas, no geral, e eu estou falando de remédio que a gente toma no dia a dia, ou de drogas ilícitas, elas têm um poder tóxico. Então, seja o nosso dipirona que a gente toma, seja maconha, cocaína, LSD, elas possuem efeito no nosso organismo que alteram a nossa realidade. Seja ela ao nosso favor, como é o caso ali da questão farmacêutica, que busca sempre, pelo menos busca sempre, a melhoria da nossa qualidade de vida, como o uso de drogas ilícitas. Por isso que sempre existem renovações em pesquisas. A própria maconha, em alguns países é liberada, outras não. Alguns países é liberado para fins medicinais, eles isolam o THC e por aí vai. Para mim, o que fica dessa matéria é que é uma matéria complexa, como eu falei no começo, e é uma oportunidade de eu olhar para ela com carinho e entender se é algo que eu quero seguir na minha vida. Como vocês sabem, eu estou fazendo biologia não porque necessariamente eu quero ser um biólogo atuante, mas porque eu quero fazer a diferença no mundo de alguma maneira e eu quero continuar aprendendo coisas. Então, futuramente, eu vou ter que fazer meu estágio. Eu não sei se eu vou conseguir estágio na área que eu quero. Talvez eu consiga, talvez não. Imagina, por exemplo, que eu consigo um estágio nessa área. Eu vou ter que retomar essa matéria com muito mais afinco e entender muito melhor e muito mais profundo cada detalhe. Seja ali sobre a questão da toxicologia alimentar, acidentes com animais peçonhentos. Eu desejo a você ótimos estudos nessa matéria. É uma matéria muito boa, é apaixonante sim. E se você é dessa área de biologia, de biomedicina e gosta, comenta aqui. Se você não gosta, comenta aí também. Fala, eu tive essa matéria, eu não gostei, eu tive essa matéria, eu amei, porque queria eu saber como é que todos os meus colegas da sala, eles viram essa matéria. Importante, foi durante essa matéria também que eu pude revisar algumas coisas de outras matérias, como transporte na membrana plasmática, como que é feito, ativo, passivo, quais que são, e tudo isso a gente vai falar aí no decorrer desse curso de Ciências Biológicas. Eu espero que você tenha gostado, curte, dá um compartilhar aí, segue o canal e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo!